Deixa eu ver se eu recupero agora. Depois de uma sequência, né? A gente fica meio. Eu posso. Uma pergunta para a Ana, para a apresentação dela. Pode falar. Só para esclarecer melhor, queria que você esclarecesse um pouco melhor, que eu fiquei na dúvida. Quando você fala que não se ouve a voz dos professores, né, nesse discurso. E aí teve um momento que eu acho que você falou alguma coisa no tipo que eles se submetem ou existem localmente. Mas isso a partir do ponto de vista da representação que é feita ou a apresentação das práticas que são silenciadas na mídia? Quer dizer, a pergunta essa conclusão de que eles agem localmente ou, por outro lado, se submetem a essa lógica, isso se depreende pela análise do que apareceu na mídia, ou isso é uma prática que está excluída da educação? É uma prática. Porque na mídia não se verifica. Todas as resistências deles não aparecem. As possíveis resistências. Né? E aí então você sabe que práticas? Práticas de contato com os grupos. Né? De relatos, de atividades, de pessoas que estão fazendo coisas diferentes. E que não aparecem nunca, porque não é quantificado, porque também não interessa, porque esse discurso que eu falei, apesar de ser dado de não ser desse ano, na capa da Veja, gente, hello. William, o que é isso, William? Capa da Veja que hoje não era quantificado. Como foi falado nos outros trabalhos, né? Não é um discurso que vem de jornal, na verdade não vem de jornal, não vem de revista. Você falar que agora o discurso das campeãs, para mim, é algo que na verdade, é subvencional. Não que essas escolas não tenham obtido bons resultados, mas são escolas de um grupo muito reduzido de professores de alunos. Os professores que ganham mais, os alunos nota 10. São escolas que custam, eu estava vendo na última, são escolas que custam em média R$ 2.500 meio período colegial. Colegial não, ensino médio. Já mudou tantas vezes de nome que eu já não sei qual que ele está valendo agora. O ensino médio. Então, há um grande investimento tanto dos professores quanto dos alunos e na estrutura, e professores que podem fazer cursos, e isso não se fala. Quer dizer, eles falam professores muito bem preparados, mas como? São professores que não aula na periferia, são professores que dão 40 horas de aula por semana, disciplinas que nem são da sua especialidade, que convivem com condições muito difíceis de saúde, e às vezes nem tem o GIS, porque aquela situação que estava mostrando do GIS, né, que quando tem a 12 e o GIS está ótimo, porque um bom professor, ele não precisa de muito mais do que isso. Na verdade, as outras coisas, as outras parafernálias são só para tornar mais... Quando a gente apresentava os trabalhos que nós não tínhamos o PowerPoint, como é que a gente fazia? Houve épocas que nem projetor a gente tinha. Vocês não pegaram, os mais jovens aqui nunca nem conseguem imaginar uma situação dessa, né? Que a gente colocava cartaz, gente. Como no texto. Eu sou professora de ensino fundamental de escola pública na periferia de São Paulo, e eu acho que assim, a exigência da juventude de hoje é muito diferente da exigência da juventude de 30 anos atrás em relação a isso. Então eu acho que a mídia é muito importante, sim, na sala de aula, nos faz falta muito. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, não que isso, né, eu acho assim, que um bom professor, sim, ele se vira. Quer dizer, lógico. Agora, as tecnologias, elas estão aí para facilitar as nossas vidas. E essa geração podem ser cobra isso. A própria Paula falou, né? Os alunos dela, aliás, ela é a que trabalha nos lugares mais high-tech que tem. Porque os alunos dela têm tablet. Eles levam um tablet para aula. Que é comum Isso agora. é excepcional.
Então, esse professor que eu estou falando é o professor que trabalha, não é esse professor privilegiado, né, que tem todas as tecnologias, o que nada impede também de te dar uma aula ruim, mesmo no contexto assim, você pode dar uma aula péssima, né? E o tablet e não sei mais o que, encobrir, e a aula pode ser ruim também. Quer dizer, não é garantia, facilita muito o trabalho. Como facilita o trabalho, por exemplo, antigamente a gente tinha que, às vezes, fazer cópias para quem estava assistindo uma apresentação para a pessoa ir seguir o resumo. Se você não tinha. E eu nem vou falar das cópias da aula, porque aí fica feio. De extensão, mimeógrafo. Nem vou falar disso. Mas eu concordo com você que nós temos condições outras, mas há um investimento muito baixo com relação a isso e não se leva em conta essas condições que o professor está, professor da periferia, mas tem muita gente fazendo. O que eu quis dizer com aquele slide é dizer, tem muita gente fazendo coisa muito boa, apesar das limitações. E essas pessoas não se fala delas na mídia. Na mídia só se fala ou das escolas nota 10, que são as ricas, ou se fala dos fracassos do resto. E não se fala, não se dá visibilidade a esses professores que fazem trabalhos que a gente acaba conhecendo localmente. A gente aponta localmente, porque também não interessa divulgar isso. Não interessa. Porque aí quando você vai analisar as condições de produção naquele contexto, você vai perceber que é muito mais e que a responsabilidade não está naquele professor ali, que a culpa, todos esses material que eu coletei, a culpa é sempre do professor. Quando não é do professor, é do aluno. É do aluno que é incapaz. Ou então, como apareceu naquela alusão nessa reportagem da Veja, é que aqui eu quis olhar o professor, mas na da Veja, mostrar os alunos com aquela fumaça na cabeça, sem rosto, quase, praticamente você não vê o rosto, e dizer, precisamos encher a cabeça deles, quer dizer, estamos voltando para aquela coisa antiga que Paulo Freire já criticou, que era da educação bancária, né? Então vamos encher a cabeça, quer dizer, eles não têm nada na cabeça. Quer dizer, o conhecimento que essas pessoas, ele pega adolescentes, quer dizer, eles chegam na escola sem saber nada, e nós vamos então com um toque de Midas encher a cabeça deles. Eu achei aquilo lá uma coisa assim de uma infelicidade, né? Se quiseram ser criativos, foram infelizes, porque ao mostrar aquilo, eles estão reforçando a ideia de que educar é transmitir. Não pega essa dimensão do legado cultural, das condições socio-históricas, e que é conteúdo que não é ideológico, que não é político, que está desvinculado, é só o conteúdo, como se a gente tivesse, como se o professor tivesse inserido numa sociedade onde ele também é afetado, os alunos, né, o material didático, como agora foi mostrado pela Marinês, a questão de como eles enxergam. Veja como é complexo, eles mostraram umas coisas. A questão da disciplina. A apresentação da Paula acho que mostra essa contradição, né? Porque, é contraditório. O que eles esperam, né? Quer dizer, quem são esses alunos? O que eles esperam, exatamente. Essa contradição que é nos conteúdos dos materiais didáticos, né? Quer dizer, como tudo que está ali na escola está construindo essas representações e as verdades se constituem a partir dessas colocações, de coisas que ninguém dá muita bola. Agora a mídia tem um poder incrível porque ela vai. Eu tenho acompanhado essas representações, tenho coletado vários trabalhos, vários textos sobre essa representação do professor, desde eu acho que eu comecei a coletar em 2003. É impressionante. Quer dizer, eu podia ter trazido desse ano, é impressionante, como é igual, todo ano. Você pega o jornal, as manchetes chegam a ser idênticas, né? E é sempre a professora que é culpada, sempre. Ou de vez em quando pega-se o aluno, né? Aí o aluno é violento. Eu tenho percebido que se coloca agora, porque há uns 20 anos atrás era déficit de aprendizagem.
déficit de aprendizagem. Hoje em dia, então foram se colocando justificativas para esse lado. Né? Hoje em dia não é um déficit cognitivo, é déficit cognitivo. Hoje em dia o que se coloca é que o aluno ele é violento, porque ele mora na periferia, ele não é um sujeito de primeira categoria, de primeira ordem. Os que estão na periferia só podem agir desse jeito. E aqueles que atiram pessoas são aqueles que são o exemplo máximo. Exatamente. Eles é que são usados como exemplo dos alunos da periferia. Como se na periferia só existisse bandido. Né? Da homogeneização. Da homogeneização, inclusive da periferia. E aí eu me pergunto, como muitos, aí eu fico pensando, né? O pessoal da minha faixa, até talvez o pessoal mais novo, pensar assim, onde essas pessoas todas estudaram? Eu, lá na USP, nós dávamos uma rodada uma vez, a maioria das pessoas estudou escola pública e na periferia. Ninguém era rico. Né? Acho que é por isso que todo mundo virou professor. Né? Mas as pessoas eram. Então, elas seriam, se elas fossem homogeneizadas, elas também seriam. Então, a pergunta que eu queria te fazer, você parece que você analisou assim, as revistas. Jornal, revista? Jornal, revista, né? Revistas de grande circulação. Né? Veja, Isto É. E a televisão também. Tem uma revista que faz o contrário, que é a Nova Escola. Que ela deixa tudo perfeito. Né? Ela nunca critica o aluno, nunca critica o professor, ela só mostra a experiência positiva. É tem uma trabalho revista da CNU, né, que é ligada ao governo, tem toda uma coisa que é distribuída gratuitamente na nossa casa. Professores nós recebemos essa revista gratuitamente por sermos professores de escolas públicas. E eu queria saber se você analisou também esse discurso dessas revistas. Não analisei, mas eu conheço trabalhos que fizeram, até foram feitos na Faculdade de Educação. Eu vi trabalhos, se entrar pela a gente abre, a gente fica na sala de aula e fala, mas nossa, o que é isso? O que é isso? É um mundo. Culpa o professor que não faz aquilo, né? Daquela forma. Aquela forma. Ao mesmo tempo que idealiza. Mas eu não. Eu sou. Aqui está a saída para o A incompetência sou eu. Mas o tom, mesmo dessa da nova escola, eu não fiz estudo, mas conheço o material, já li, é que mesmo homogeneizando, é justamente você lendo aquilo, você fala, poxa, eu não estou fazendo isso, eu estou errado, eu estou fora. Então você se sente. Então é um discurso que exclui. Aqui que está falando de inclusão e exclusão, é um discurso que exclui. Que é uma visão oposta, né? Idealizada, né? Você fala assim, onde existe essa escola? Não existe lugar nenhum. Onde existe esse professor? Onde existe esse aluno? Não existe. Porque as relações sociais são tensas. Mas o efeito é sempre que está faltando alguma coisa no seu trabalho. Na verdade é o discurso da falta que se produz, né? Então me falta isso, me falta aquilo, e você se coloca numa posição que você realmente indica aquilo que você tem direito. Porque se te falta tanta coisa, você vai pedir o quê? Vai ser que nem aquele do CEO lá, você do topo, você tem que abrir mão de outras coisas. Então eu não vou ficar quieto, bem mal, as condições são péssimas, eu fico quieto porque me falta tanta coisa para ser aquele profissional bacana que eu tenho mais é que ficar quieto. Quer dizer, é muito complexa a coisa da escola, né? Tá com os materiais didáticos, né? Quer dizer, um exercício inocente, está ensinando um monte de outras coisas, inclusive está dando regras e modos de como se deve viver, né? Quer dizer, regras assim, não é mais a American Way of Life, mas é algo parecido, talvez um way of life que seja internacional, assim, hoje, de gente moderna, né, focada, e não se leva em conta todas essas divisões que apareceram bem da Carolina, né? Professora não é bem focada, não tem nada, né? Exatamente. Toda essa questão da Veja não da escola, tem que ver por que a Veja é quem pode pagar essa escola. É a classe média alta, né? Nunca vai falar bem se o público
Toledo vai querer colocar os filhos dele lá. Por isso que na impressão até que tem um lobby das escolas particulares que aparecem as melhores, Lá, né? E que são as mais caras, sempre. E a impressão que dá que eles financiam essas reportagens. Aliás, a Veja ela é totalmente tendenciosa. A questão política, a forma como ela trabalha a questão política. Eu fiz uma pesquisa aí na época da candidatura da Dilma. Ela é contra abertamente, assim, abertamente não, ela naturaliza o discurso de forma tal que ela se posiciona contra o governo. Quando você lê criticamente a revista, você percebe claramente essa posição. Ela não defenderia jamais a escola pública, ela está sempre contra mesmo, apontando coisas. Inclusive, eu não via, me desculpa, eu cheguei atrasada, positivo, 7 questões, mas essa mente enfumaçada, eu não sei se essa mente enfumaçada também não faria alusão ao crack e outras coisas, eu não imagino, não sei. Talvez o jovem é uma fumaça escura. Porque quando aparece um jovem infrator, não mostra o rosto dele, né? E acabou. Já é pressuposto que ele é delinquente. Ana, você chegou a fazer, já que está falando da imagem, né, essa relação com outros tópicos da revista, da capa? Porque eu não sei se é layout, não sei se é linguagem. Porque parece naquela parte que aparece, a culpa não é só dele, né? E aí lá acima você tem o César Cielo conquistando o primeiro lugar. Sim, entendi agora. Medalha de ouro lá dentro. Um contraste que é colocado ali dentro dele. Um está mostrando o fracasso e o outro o sucesso. E aí, sim, eu não fiz isso, mas se você, eles têm esse tipo de... Não, ela é projetada estabelecendo um grande diálogo. Eu fiz isso em outro momento, que eu fiz com a primeira página dos jornais, mas isso quando eu fiz meu doutorado eu trabalhei com isso, essa relação. E era muito claro, era gozado, porque o foco